Olá, hoje vamos fazer uma análise assim, bem detalhada de um órgão que é um verdadeiro protagonista silencioso da nossa digestão, o intestino delgado. Temos aqui um material de aula super rico, preparado pelo Dr. Dário Santiti para os alunos dele de Ciências Morfofuncionais lá na Anhanguera. Exatamente. É um material bem completo, sabe? Cobre desde a anatomia, a parte microscópica também, e até conecta com algumas condições clínicas importantes. É uma base essencial para o pessoal da saúde. E a nossa ideia aqui é justamente essa, destrinchar esse conteúdo, pegar os pontos mais importantes para ajudar a formar uma compreensão sólida de como essa estrutura, que é bem complexa, funciona e por que ela é tão relevante na clínica. Vamos lá? Com certeza. Acho que um bom ponto de partida é entender a origem dele, né? E como ele se organiza ali no abdômen. Legal. O material do Dr. Santucci já começa lembrando que o intestino delgado vem, em grande parte, do intestino médio lá do embrião. Isso parece só um detalhe técnico, mas tem consequências práticas gigantescas, né? Nossa, sem dúvida. Essa origem embrionária, por exemplo, já define qual vai ser a principal artéria que leva sangue para ele. A artéria mesentérica superior. Pensa numa árvore irrigando um campo enorme. Essa artéria que nutre quase todo o intestino delgado e um pedaço do grosso. E tão importante quanto quem irriga é para onde vai o sangue depois, né? A drenagem das veias vai toda para o sistema porta-hepático. Ah, o sistema porta. Isso quer dizer que todo o sangue que acabou de pegar os nutrientes ali no intestino, ele vai direto para o fígado antes de ir para o resto do corpo? Tipo uma alfândega metabólica? Exatamente essa ideia, perfeito. O fígado processa, armazena, modifica esses nutrientes antes de liberar para a circulação geral. É uma conexão funcional, assim, crucial. Agora, pensando na estrutura mesmo, nesse tubo longo, como ele se organiza? O material divide em 3 partes, né? Primeiro vem o duodeno. Ele é curtinho, mas parece ser um ponto bem estratégico. Sim, o duodeno tem só uns 25 centímetros, mais ou menos. Mas olha, é onde muita coisa acontece. É ali que o quimo ácido que vem do estômago é neutralizado. E ao mesmo tempo ele recebe a bile que vem do fígado e da vesícula e um monte de enzimas digestivas do pâncreas. É tipo uma câmara de mistura, sabe? Onde começa a digestão química para valer. E a maior parte dele fica mais fixa, atrás do peritônio, a gente chama de retroperitoneal. O material até detalha as 4 porções dele, superior, descendente, horizontal e ascendente, mostrando como ele se relaciona com o que está em volta. Entendi. O duodeno é tipo a antessala química da digestão. E depois dele, aí sim vem a parte longa com o jejuno e o ilho. Juntos, eles são a maior parte, certo? Correto. O jejuno vem logo depois do duodeno. Ele pega os 2/5 proximais dessa parte mais solta do intestino, vamos dizer assim, tem uns 2,5 metros. É aqui que a maior parte da absorção dos nutrientes acontece mesmo. Aí, seguindo, temos o ilho, que são os 3/5 finais, com mais ou menos 3,5 metros. Ele termina lá no intestino grosso, desembocando no seco, por uma abertura chamada ósteo-ilial. Peraí. Então são quase 6 metros de intestino delgado móvel depois do duodeno. Como é que cabe tudo isso dentro da barriga? E como fica organizado? É fascinante, né? Tanto o jejuno quanto o ilho são o que a gente chama de intraperitoneais. Eles ficam meio soltos ali na cavidade abdominal, mas não de qualquer jeito, claro. Eles são suspensos por uma dobra do peritônio que parece um leque, chamada mesentério. É esse mesentério que leva os vasos sanguíneos, os linfáticos, os nervos para todo esse comprimento de intestino. Ele permite a mobilidade, mas ao mesmo tempo mantém tudo organizado ali dentro. Que engenharia incrível! E o material do Dr. Santucci deixa bem claro que o jejuno e o ilho, apesar de serem contínuos, não são iguais. Tem diferenças na estrutura deles que refletem funções diferentes, né? E aqui entra um conceito fundamental em morfofuncional, essa relação super íntima entre a forma e a função. O jejuno, como você disse, é o palco principal da absorção. Então ele tem adaptações para fazer isso da melhor forma possível. Se a gente comparar com o ilho, ele geralmente tem um diâmetro maior, as paredes são mais espessas e, muito importante, ele é bem mais vascularizado. Pensa na quantidade de estradas, de vasos sanguíneos que precisa ter para levar embora rápido aquela quantidade enorme de nutrientes que está sendo absorvido ali.
Faz sentido. E aquelas pregas circulares que o material menciona, elas também são mais visíveis no jejum? Exatamente. As pregas circulares ou válvulas de Kerr-Kring são dobras permanentes da mucosa e da submucosa. Dá para ver a olho nu. Elas aumentam a área de superfície e também ajudam a dar uma freada no fluxo do quimo, sabe? Para dar mais tempo para digestão e absorção. No jejum, essas pregas são mais altas, mais numerosas e ficam mais próximas umas das outras do que lá no ilho. É tudo assim, otimizado para absorção máxima mesmo. Entendi. Então, se o jejum não é o campeão da absorção, qual seria o papel mais específico do ilho? Ele só pega as sobras ou tem outras funções importantes? O ilho ainda absorve coisas importantes sim, como a vitamina B12 e os sais biliares que são reciclados, voltam para o fígado. Mas a estrutura dele já começa a mostrar outras prioridades também. Ele tende a ter paredes mais fininhas, menos pregas circulares. Só que o que chama atenção na histologia, olhando no microscópio, é que vai aparecendo cada vez mais tecido linfóide. O material menciona especificamente os agregados de linfonodos, que são as famosas placas de Peyer. Placas de Peyer, isso tem cara de defesa, de sistema imunológico, né? Exatamente. Conforme a gente vai avançando pelo ilho, chegando perto do intestino grosso, que tem muito mais bactéria, a necessidade de ter uma vigilância imunológica aumenta. As placas de Peyer são como postos avançados do sistema imune ali na mucosa. Então, o ilho não só termina a absorção de algumas coisas, mas ele também funciona como uma barreira imunológica super importante. É uma zona de transição e defesa, digamos. Falando em absorção, essa área de superfície do intestino delgado é gigantesca, né? Muito maior do que um tubo liso de 6 metros. Como é que acontece essa amplificação toda? O material descreve uma arquitetura em vários níveis. Isso é uma obra de engenharia biológica sensacional. A área é amplificada de forma escalonada, quase como se fosse um fractal. Olha só. Primeiro nível. As pregas circulares, que a gente já falou. Essas dobras grandes, por si só, já triplicam a área de superfície. Segundo nível. Cobrindo essas pregas e todo o resto da mucosa, tem as vilosidades intestinais. Imagina milhões de pequenas projeções, tipo dedinhos, como se fosse um tapete felpudo. Cada vilo desses tem seus próprios vasinhos de sangue e um vaso linfático no meio, o lacteal, que é chave para absorver gordura. Isso aumenta a área umas 10 vezes mais. Nossa. E ainda tem o terceiro nível, o zoom final. As células que revestem essas vilosidades, os enterócitos, não têm a superfície lisa. A membrana delas, que fica virada para o intestino, tem milhares de microvilosidades. São projeções microscópicas que formam a tal da borda em escova. No microscópio, parece uma franjinha densa. Isso multiplica a área mais umas 20 vezes. Caramba! Somando tudo isso, a área total de absorção do intestino delgado pode chegar a centenas de metros quadrados. É impressionante. E todo esse revestimento é um epitélio colunar simples, super especializado. Abaixo dele, na lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, a gente encontra os vasos, nervos, células de defesa e as glândulas intestinais, as criptas de Lieberkühn. Elas secretam líquidos e têm as células-tronco que ficam renovando esse epitélio o tempo todo. Uau, essa descrição da amplificação da área é demais. Fica muito claro por que o intestino delgado é tão eficiente. E agora o material faz uma ponte super importante para a clínica, né? Conectando essa anatomia toda com doenças reais. A doença de Crohn's é um exemplo que ele aborda. O que a gente precisa saber sobre ela, segundo a fonte do Dr. Santucci? A doença de Crohn's é apresentada ali como uma condição inflamatória intestinal crônica e idiopática. Idiopática, né? Aquela palavra que a gente usa para dizer que a causa exata ainda não é totalmente conhecida. Mas as pesquisas indicam uma mistura complexa de fatores. Uma desregulação do sistema imune, tipo o corpo atacando ele mesmo, uma predisposição genética e talvez alguns gatinhos do ambiente, como infecções, dieta, essas coisas. E onde ela costuma atacar mais? O material diz que pode ser em qualquer lugar do sistema digestório. Sim, essa é uma característica bem marcante da doença de Crohn. Ela pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, literalmente.
Mas existe sim uma preferência clara pelo ilho terminal, aquela parte final do intestino delgado, justamente onde a gente viu que tem muita atividade imune com as placas de Peyer, e também pelo cólon, que já é parte do intestino grosso. E quem costuma desenvolver Crohn? E como é essa inflamação na parede do intestino? Isso deve explicar muitos dos sintomas, imagino. Olha, o material indica que a doença aparece mais em adultos jovens, geralmente entre 15 e 30 anos, e parece ser mais comum em pessoas de ascendência norte-europeia. A grande marca da inflamação no Crohn é que ela é transmural. Essa palavra é chave. Transmural significa que a inflamação não fica só na superfície, na mucosa. Ela atravessa todas as camadas da parede do intestino. Mucosa, submucosa, a camada muscular e até a serosa, que é a camada mais externa. Essa inflamação profunda causa edema, que é o inchaço, atrai um monte de células de defesa, os infiltrados linfocíticos, pode formar granulomas, que são os agrupamentos de células inflamatórias, uma pista importante no diagnóstico, na biópsia, e, justamente por pegar toda a espessura da parede, aumenta muito o risco de complicações chatas, como estenoses, que são estreitamentos, e fístulas. Fístulas, o que são exatamente? Fístulas são trajetos, tipo túneis anormais que se formam conectando o intestino com outros órgãos. Pode ser com a bexiga, com a vagina, com a pele ou até mesmo com outras partes do próprio intestino. É uma complicação séria que vem dessa inflamação que atravessa tudo. Entendi. A inflamação transmural é o ponto central. E como isso vira sintoma para o paciente? Os sintomas vão refletir essa inflamação profunda e onde ela está mais ativa. Dor abdominal é muito comum, muitas vezes sentida ali na região paraumbilical, ao redor do umbigo, ou quando o ilho terminal está bem afetado, que é frequente, a dor é mais no quadrante inferior direito do abdômen. Diarreia crônica, que pode ter sangue ou não, diferente da retocolite, febre baixa, cansaço, que é a letargia, perda de apetite, mal-estar geral, tudo isso é comum. E como o ilho terminal é importante para absorver vitamina B12 e sais biliares, a inflamação ali pode causar má absorção, tanto dessas coisas específicas quanto geral, levando à perda de peso às vezes bem significativa. O material do Dr. Santucci até cita umas associações menos óbvias, como dispareunia, que é dor na relação sexual, ou infecções urinárias repetidas, que podem ter a ver com fístulas ou com a inflamação ali na pelve. Nossa, é um quadro bem complexo mesmo. E o material compara a Crohn com outra doença inflamatória intestinal bem importante, a retocolite ulcerativa, a RCU. Qual é a principal diferença que o estudante precisa fixar na cabeça? Essa é uma distinção clássica, super importante para o raciocínio clínico. A RCU também é inflamatória, crônica, idiopática, mas o padrão dela é bem diferente. Primeiro, a localização. A RCU quase sempre começa lá embaixo, no reto, e vai subindo, proximalmente, de forma contínua pelo cólon. É raro ela afetar o intestino delgado, só às vezes uma pequena inflamação no ilho por refluxo. E segundo, talvez o mais importante, a profundidade da inflamação. Na RCU, a inflamação fica restrita às camadas mais superficiais, a mucosa e a submucosa. Ela não é transmural, como na doença de Crohn, fica mais na superfície. Ah, entendi. Então, na RCU, a inflamação é mais superficial e fica mais restrita ao intestino grosso, começando de baixo para cima. Isso deve dar sintomas diferentes. Exatamente. Por afetar principalmente o reto e o cólon do lado esquerdo, sintomas como tenesmo, que é aquela sensação de que precisa evacuar, mas não sai tudo, urgência para ir ao banheiro e, muito característico da RCU, diarreia com sangue e muco, são bem mais comuns. A dor abdominal, quando tem, costuma ser mais embaixo, na região hipogástrica, abaixo do umbigo, ou no quadrante inferior esquerdo. Como a inflamação é superficial, raramente causa fístulas ou estenoses como em Crohn. Mas, claro, pode ter outras complicações, como megacólon tóxico ou um risco maior de câncer coloretal depois de muitos anos de doença. Certo. Então, passamos pela anatomia, pela microestrutura incrível que permite a absorção,
E vimos como essas alterações inflamatórias na doença de Crohn e na retocolite afetam as estruturas de jeitos diferentes, levando a sintomas distintos. Juntando tudo isso, qual é a grande mensagem para o estudante de ciências morfofuncionais que está usando esse material do Dr. Santucci? Olha, a grande mensagem, eu acho, é que entender a fundo a estrutura normal, a morfologia, em todos os níveis, sabe? Desde a divisão macro em duodeno, jejum, no ilho, até as vilosidades e as microvilosidades lá no microscópio, é a única forma de compreender de verdade a função, a fisiologia da digestão e da absorção. Não é só decorar nome, é entender o porquê de cada estrutura ser daquele jeito, qual o propósito dela. Faz todo sentido. E aí, o passo seguinte, que é o que realmente transforma o conhecimento básico em ferramenta para a clínica, é conectar essa estrutura e função normais com o que acontece quando a coisa desanda. Perceber que a inflamação transmural do Crohn, lá no ilho, leva a má absorção e dor no quadrante inferior direito, enquanto a inflamação superficial da RCU no cólon e reto causa diarreia com sangue e dor no quadrante inferior esquerdo. Isso é aplicar a morfofisiologia para entender a doença. É ver a patologia não como uma lista de sintomas soltos, mas como uma consequência lógica das alterações na estrutura e na função. É esse raciocínio que o material do Dr. Santucci busca construir, com certeza. Foi uma exploração e tanto, hein? Começamos lá na origem embrionária, vimos a importância da artéria mesentérica superior, do sistema porta, desvendamos os segredos da amplificação da área com pregas, vilos, microvilos e diferenciamos as características da doença de Crohn e da retocolite. Tudo baseado nesse material super rico. De fato, o intestino delgado é um órgão de uma complexidade e, ao mesmo tempo, de uma eficiência admiráveis. E perceber como alterações na estrutura dele podem ter consequências clínicas tão grandes reforça demais a importância de dominar esses conceitos básicos para quem vai trabalhar com saúde. A forma realmente dita a função, né? E a perda da forma leva à disfunção. Isso que a gente conversou. O intestino delgado é essa interface gigantesca com o mundo exterior, por causa de tudo que a gente come e bebe. Ao mesmo tempo, ele tem um exército imunológico super potente lá dentro, como a gente viu nas placas de Peyer. Como é que ele consegue fazer essa dança tão delicada? Ser permeável bastante para pegar cada molécula de nutriente que a gente precisa, mas ao mesmo tempo ser impermeável e vigilante para defender a gente de trilhões de micróbios, toxinas, sem dar um curto-circuito e começar a atacar o próprio corpo ou a comida que deveria nos nutrir. Esse equilíbrio finíssimo entre absorção máxima e defesa eficaz talvez seja um dos maiores desafios fisiológicos do nosso corpo. Fica aí a reflexão sobre essa fronteira tão dinâmica.